Gordon Childe, O que aconteceu na história? Capítulo 11. O apogeu da civilização antiga. Durante os 3 séculos que se iniciam em 330 a.C., as fronteiras da civilização se dilataram até constituírem uma zona contínua de estados alfabetizados que se estendia do Atlântico ao Pacífico. A nova economia, até então posta em prática apenas no Mediterrâneo Oriental, chegou a dominar a Europa Atlântica e a Ásia anterior, encontrando por fim no Império Romano uma expressão política para a unidade que criava. Esse resultado foi obtido através de 2 etapas principais. Na primeira, os próprios gregos, sob a direção de Alexandre da Macedônia, tomaram posse de todo o Império Persa, como se fosse uma empresa já em andamento, estendendo a economia da polis até o Indo e os Jáxartes. Ao mesmo tempo, os siracusanos estabeleceram um império grego menor no oeste, na época de Hiero, enquanto os romanos uniam a Itália segundo o modelo grego, e não pelo oriental, ampliando a esfera da nova economia a expensas dos fenícios de Cartago. Na segunda etapa, os romanos, depois de conquistar os gregos na Itália e Sicília, anexaram o Império Cartaginês e absorveram lentamente a Grécia Antiga e suas novas dependências do Levante e, pela força das armas, incluíram a Europa Bárbara no sistema econômico mediterrâneo. Enquanto isso, uma grande parte da Índia fora unida ao Império Maurya, embora apenas por um século, e o Império Chinês levou suas fronteiras até a bacia do Tarim. As conquistas de Alexandre colocaram a Ásia ao alcance da colonização e comércio gregos, aliviando, assim temporariamente, a crise econômica que esboçamos no capítulo anterior. Fizeram do Egito e Ásia interior uma província do mesmo sistema cultural e econômico da Hélade. Através de toda essa nova província, falava-se um único dialeto do idioma grego, de forma que as ideias circulavam livremente. Unidade de moeda, estradas novas, melhores portos e faróis, navios maiores facilitavam o intercâmbio e o comércio. Na verdade, a unidade política e monetária criada por Alexandre não sobreviveu. Depois de sua morte, no ano de 321 a.C., seu império de ultramar converteu-se no prêmio de uma prolongada luta entre generais rivais e desintegrou-se finalmente em 3 ou 4 monarquias principais. O Egito caiu nas mãos dos Ptolomeus, que no princípio dominavam também as costas da Palestina, o sul da Síria e Chipre. A Ásia transformou-se no reino dos Seleucidas, que em pouco perdiam suas províncias orientais para os Máurias indianos, os reis helênicos independentes e, por fim, para os partos do Irã, mas pouco depois, em 200 a.C., adquiriram, em compensação, a Palestina e a Síria. Na Bactriana, Irã Oriental, surgiram reinos gregos menos importantes, que com o tempo reconquistaram para o helenismo também algumas regiões da Índia, enquanto as dinastias nativas da Ásia Menor, em particular os átalos de Pérgamo, imitaram com eficiência os modelos gregos. Finalmente, a maior parte das cidades da Grécia peninsular e insular recuperou sua apreciada autonomia, que significava para elas o privilégio de lutar contra os vizinhos e rivais e escravizá-los. Essa desintegração política, porém, não destruiu a unidade cultural criada por Alexandre. A anexação do Império Persa significara não apenas uma troca de monarcas, mas também a abertura de um novo mundo para a colonização grega. O próprio Alexandre começou fundando em seu novo domínio colônias militares para os veteranos e cidades do tipo grego. Seus sucessores fundaram muitas outras. Todas as novas polis
contaram pelo menos com um governo municipal autônomo e instituições cívicas do tipo clássico. Nas cidades helênicas do Levante, tal como nas fundações contemporâneas da Grécia Antiga e do Ocidente, dispunham das comodidades indispensáveis à polis clássica. Praça do mercado, teatro, edifícios públicos, escolas, fontes. Na sua maioria, as novas cidades foram projetadas cientificamente, com ruas traçadas em ângulos retos. Todas eram adornadas de estátuas e obras de arte. Poucas eram maiores do que seus modelos clássicos. Priene só ocupava 52 acres. Pérgamo, embora sendo capital de um reino, não mais do que 222. Em Heracleia, Látimos, a superfície fortificada ocupava, no ano de 295 a.C., 245 acres, reduzindo a 148 acres 10 anos depois, enquanto os muros de Demétrias, na Tessália, compreendiam 645 acres. Mas no ano 100 a.C., Alexandria, capital do Egito, compreendia 2.200 acres, ao passo que a população de Selêucia, nas margens do Tigre, totalizava, segundo se acredita, 600 mil habitantes. As casas, porém, eram espaçosas. Mesmo em Priene, cidade pequena e predominantemente agrícola, a zona edificada estava dividida em quadras de 38 metros por 51, aproximadamente, cada qual contendo de 4 a 8 casas de 2 pavimentos. Apenas algumas casas mais ricas tinham 20 metros por 22 ou até 33 metros por 18, havendo no andar térreo 8 a 10 aposentos em torno de um pátio com colunas ou peristilo. Nessas polis do Oriente viviam funcionários gregos ou helenizados, banqueiros, comerciantes, artesãos, agricultoras, praticando as artes e os ofícios à moda grega e adorando deuses gregos. Por outro lado, as velhas cidades orientais, com seu comércio e indústria nativos, sua religião e ciência, suas leis e instituições não foram suprimidas. O próprio Alexandre planejara a reconstrução do grande templo de Marduk na Babilônia, e seus sucessores dotaram de edifícios semelhantes a Eresh e outras cidades. Assim, os antigos cultos sumerianos continuaram sendo celebrados nos templos babilônicos, que funcionavam também como observatórios e institutos de pesquisa. No Egito, os Ptolomeus não se mostraram menos solícitos para com os templos e sacerdotes. Naturalmente, os reis helênicos alçaram-se aos nichos do panteão oriental, ocupados anteriormente pelos reis da Babilônia e os faraós do Egito. Eram deificados depois de mortos, ou mesmo em vida, pelos títulos que tomavam: benfeitor, euergetes, salvador, soter. Reivindicavam o mesmo papel ideológico que seus precursores na Idade do Bronze, que sob os nomes de Bom Deus, Regador da Babilônia, faziam propaganda de seus serviços, que consistiam em realizar obras públicas produtivas e proteger os fracos contra a opressão dos fortes. A monarquia, diz Glottis, aparece como uma necessidade para unir as classes antagônicas, dirigir as relações entre as diferentes raças e definir o direito e a posição de cada uma. Os monarcas helênicos continuaram as tradições de seus remotos precursores, desenvolvendo os recursos dos seus reinos, mas já apoiadas na experiência da Grécia da Idade do Ferro. No Egito, os Ptolomeus restauraram a antiga doutrina do domínio eminente do faraó sobre o Vale do Nilo e suas riquezas. O Egito foi, uma vez mais, a casa do rei Oicos. Seu território, a propriedade, chora deste o primeiro-ministro, seu administrador, Dioiquetes.
toda a sua vida econômica foi planejada de forma científica, sobre bases estritamente totalitárias, a fim de que o país fosse inteiramente autossuficiente. A terra, excetuando as propriedades dos templos cedidas a favoritos reais e aos soldados, era cultivada para o rei, sob fiscalização rigorosa pelos camponeses do rei. Estes eram arrendatários livres, mas tolhidos por contratos que definiam minuciosamente o que deviam plantar e os obrigavam a usar as sementes fornecidas pelo Estado, entregar aos armazéns reais uma alta porcentagem, talvez a metade pelo menos da colheita, conservar os canais e diques e executar outros serviços especificados. A produtividade da terra aumentou a introdução de variedades superiores de plantas e animais, sementes de trigo da Síria e Grécia, figueiras da Ásia Menor, vinhas das ilhas gregas, ovelhas da Ásia Menor e Arábia, porcos da Sicília, com a utilização de implementos agrícolas de ferro, que substituíram o equipamento de madeira, que sofrera pequenas modificações desde os dias de Menes, e com a instalação de máquinas de irrigação como a espiral de Arquimedes. Minas e pedreiras eram exploradas por condenados a escravos, em proveito do Estado. A indústria secundária era dirigida por empresas particulares sob licença, por monopólios ou, mais frequentemente, funcionavam em fábricas do Estado, onde também trabalhavam os campeões do rei, como assalariados livres sob contrato, mas obrigados a permanecer no trabalho durante um período fixado. Também neste caso, as técnicas e métodos de organização gregos foram combinados com as tradições nativas, e a produção total de cada ramo foi regulada de acordo com o plano. O ambicioso edifício tinha a supervisão de uma hierarquia de funcionários, inspetores e controladores. Os postos mais altos dessa burocracia eram desempenhados pelos gregos, a princípio exclusivamente e sempre de forma primordial. Os funcionários de menor categoria devem ter sido recrutados entre a velha classe dos escribas, que tinham de aprender o grego certamente. Como mais uma medida de controle, os Ptolomeus transferiram os diversos impostos a seguradores, que pagavam uma soma elevada adiantadamente, ressarcindo-se com a arrecadação, que entretanto não era feita pessoalmente por eles. Havia funcionários permanentes encarregados disso. Em nenhuma outra parte foi tentada uma experiência de tais proporções da economia planificada, pois se permitia grande liberdade à iniciativa dos latifundiários, industriais e comerciantes, embora os monarcas helênicos reclamassem uma grande parte das rendas e as cidades autônomas uma proporção mais modesta. As fazendas especializadas que produziam para o mercado foram levadas pelos gregos até o Turquestão, Rússia e a Índia. Na Sicília, nos domínios cartagineses, as grandes propriedades nas quais trabalhavam escravos ou servos funcionavam segundo o modelo capitalista científico, com lucros mais brutalmente. Os mesmos métodos foram adotados pelos latifundiários da Itália. Procuravam eles estabelecer o equilíbrio entre as plantações e a criação do gado, tão difícil de manter nas pequenas propriedades camponesas, e não obstante necessário para a proteção do solo. Nestas condições, as experiências de aclimatação, que tinham começado empiricamente na época precedente, foram tentadas em maior escala e em forma mais deliberada. Introduziram algodão, damascos e frutas cítricas, gansos e búfalos na Grécia europeia. Raças melhoradas de cavalos, mulas e porcos foram levadas da Europa para a Ásia até a Índia. Alfafa, árvores frutíferas orientais, melões, beterrabas e aves de terreiro foram levadas da Grécia para a Itália. Pelo menos enquanto dispusesse de um transporte fluvial ou marítimo, cada região natural podia especializar-se na cultura mais adequada ao solo e clima local, exportando o excedente e recebendo em troca uma variedade de alimentos e de materiais que dificilmente podiam ser reproduzidos localmente. No século III a.C., todas as cidades gregas dependiam em absoluto do cereal importado, e mesmo Roma tinha por vezes
que completava os fornecimentos italianos com os procedentes do Egito, país que então importava azeite de oliveira, pescado e porcos salgados, mel, queijo, figos secos, nozes e melões. A distribuição das jarras de Rhodes, que os arqueólogos puderam estudar em locais distantes como Susa, em Elam, Eresh e Seleucia, na Mesopotâmia, o norte da Síria, a costa setentrional do Mar Negro e o Baixo Danúbio, Cartago, Itália, Sicília, constitui um índice arqueológico da exportação de azeite e vinho da Grécia. Indústrias secundárias desenvolveram-se segundo as linhas clássicas. A especialização avançou ainda mais. Em Delos, por exemplo, o operário que encaixa uma porta não instala os batentes e os pedreiros não afiam suas ferramentas. Como unidade produtiva, a pequena fábrica ou oficina que empregava 10 ou 20 pessoas, como descrevemos, era mais típica do que no período anterior. Essas fábricas podiam fazer parte de fazendas maiores, como na Idade do Bronze, pertencentes a templos ou palácios. Os reis de Pérgamo, em particular, eram donos de grandes fábricas de pergaminho e tecidos, nas quais trabalhavam massas de escravos. A concentração dos operários nas fábricas não se fazia habitualmente para a utilização de máquinas, nem para facilitar a cooperação entre artesãos especializados que efetuavam diferentes operações, mas simplesmente para maior comodidade da fiscalização. Há, pelo menos, uma exceção. O desenvolvimento da indústria de moagem nos tempos helênicos foi revolucionário em dois sentidos. Desde a Revolução Neolítica, cada casa tivera que transformar seus cereais em farinha, muito embora tivesse abandonado há muito a autossuficiência neolítica. Depois do ano 330 a.C., os monumentos e a literatura falam de estabelecimentos especiais de moendas, por vezes contíguos às padarias. Neles, o grão já não era moído à mão, mas em moinhos rotativos puxados por burros, ou após o ano 100 a.C., algumas vezes pela força hidráulica. Essa nova indústria não só começou a avaliar os trabalhos domésticos, mas também iniciou a primeira renovação do emprego da força motriz não humana, desde a Idade do Cobre, e a primeira aplicação nova do movimento rotatório, desde a roda de cerâmica. Ao mesmo tempo, o cozimento e a moenda são apenas exemplos das várias indústrias novas, especializadas em atender às necessidades das massas. O comércio tornou-se mais simples com a unificação política das grandes superfícies, as reformas monetárias, o progresso da navegação, a construção de faróis, portos e estradas. Alexandre estabeleceu para todo o seu império uma moeda corrente unitária, baseada no padrão ático, em que também se baseava o denário romano. Tal política foi seguida por todos os seus sucessores, exceto os Ptolomeus, que adotaram o padrão fenício para o sistema monetário egípcio. O denário romano espalhou-se pelo oeste, a expensas da moeda cartaginesa e de outras, e concorreu galhardamente com o sistema monetário grego do leste. Além disso, a economia monetária expulsou finalmente a economia natural de muitas praças fortes, onde a troca continuara durante toda a primeira idade do ferro, difundindo-se, por exemplo, até mesmo entre os celtas que residiam ao norte dos Alpes. Os navios eram maiores e mais rápidos. Lemos até que um navio de 4.200 toneladas de carga foi construído para Hiero, de Siracusa. Embora não tivesse constituído com êxito, dá-nos um indício do que podiam fazer os construtores navais helênicos. Também foram aperfeiçoados os mecanismos de direção e controle, e os capitães se aventuraram mais frequentemente do que nos séculos anteriores a atravessar mares altos, ao invés de costeá-los. Com a construção dos faróis, iniciou-se verdadeiramente uma nova era da navegação, inaugurada na época de Alexandre por Faros de Alexandria, onde foi levantada uma torre de mais de 160 metros de altura, em cujo fanal ardia o fogo de uma madeira resinosa.
os melhoramentos dos portos não foram menos importantes, e também quanto a eles Alexandre tomou a dianteira, embora as contribuições posteriores dos romanos, cimento hidráulico, a ensecadeira, a colocação de pilastras em águas profundas tenham sido importantes. Apesar desses melhoramentos, a viagem de Rhodes a Alexandria ainda levava 4 dias, como na época clássica. Era possível chegar de Alexandria a Sicília em 6 ou 7 dias, mas a viagem até ali do porto de Roma, Pozzuoli ou Ostia, levava normalmente 20 a 27 dias. De fato, era mais demorado cruzar o Mediterrâneo do que cruzar hoje o Atlântico, e as possibilidades de se chegar ao destino eram muitíssimo menores, pois os riscos de naufrágios e ainda mais de piratas eram realmente grandes. Fora do Mediterrâneo, o trânsito era ainda mais lento. Uma viagem por mar e rio, do Indo a Seleucia sobre o Tigre, podia ser feita em 40 dias, até que se descobrisse o recurso de aproveitar as monções, a grande viagem de 2.760 milhas de Berenice, na costa egípcia do Mar Vermelho, até a Índia peninsular, exigia de 4 a 6 meses. O transporte terrestre também se tornou mais rápido. As rotas das caravanas na Ásia estavam mais ou menos policiadas e equipadas com postos de muda pelos monarcas helênicos, os estados árabes ou as próprias companhias mercantis. O sistema de estrada dos persas foi ampliado e melhorado pelos seleucidas. Aproveitando-se de seu exemplo, os romanos, ao unirem a Itália sob sua hegemonia, começaram a lidar seus domínios por meio de estradas militares. Como pioneiros das comunicações na zona temperada, foram forçados a enfrentar problemas que não existem nas terras áridas a leste do Mediterrâneo. A poeira pode ser desagradável, mas não paralisa o tráfego, ao passo que o barro sim. Na Ásia anterior, caem chuvas suficientes para fazer lamas nas estradas somente em breves estações a cada ano. No norte da Itália, a chuva e, consequentemente, a lama podem impedir o trânsito a qualquer momento e durante longos períodos. Os engenheiros romanos resolveram brilhantemente o problema. Suas estradas constituem feitos não superados até o século XIX. Segundo Ptolomeu, por exemplo, as estradas que partiam de Roma haviam sido niveladas de modo que uma carroça poderia tomar a carga de uma barcaça. Não obstante, o trânsito terrestre era lento e caro. 15 dias demorava um mensageiro para ir de Seleucia sobre o Tigre até a costa da Síria, e 27 a 34 dias para ir de Roma a Bretanha, em princípio de nossa era. A viagem de Roma a Nápoles podia ser feita em 3 ou 4 dias. Um trem faz nesse mesmo número de horas. Para as mercadorias volumosas e pesadas, o custo do transporte por terra era quase proibitivo. No século II a.C., Catão, célebre estadista romano que escrevia sobre a agricultura científica, comprou um moinho de azeite em Pompeia por 384 sestercios. Para levá-lo daquela cidade para sua propriedade, a uma distância pouco maior de 100 km, teve que pagar 280 setércios. Nessas circunstâncias, não é de surpreender que a indústria se transferisse para os mercados, ao invés de enviar para lá seus produtos. A cerâmica ilustra essa tendência. Depois do ano de 330 a.C., as indústrias cerâmicas de Atenas e das ilhas gregas encontraram novos mercados de exportação no Império de Alexandre e recuperaram velhos mercados, oferecendo artigos novos. Antes e pouco depois do ano 300 a.C., os vasos do novo estilo, decorados com desenhos em relevo, feitos no molde, foram importados em grande quantidade por Alexandria, Europos do norte da Síria e todos os portos da Síria, Palestina e Ásia Menor, bem como pelo sul da Rússia e Itália. Pouco depois, no ano 300 a.C., porém, as cerâmicas locais
frequentemente ocupadas por artesãos imigrantes, começaram a fazer imitações que dentro em pouco fechavam os mercados egípcio, asiático e russo, a velha Grécia. Após o ano 200 a.C., ceramistas treinados na nova tradição estabeleceram em torno de Cálice, na Itália, para abastecer o mercado romano. Do mesmo modo, os trabalhadores de vidro emigraram dos antigos centros dessa indústria na Síria e montaram fábricas na Itália depois do ano 100 a.C. Não obstante, o volume do comércio era maior do que nunca, tanto dentro do mundo mediterrâneo e suas prolongações helênicas na África e Ásia, como além de suas fronteiras. O comércio se baseava principalmente em artigos de luxo. Mesmo assim, a importação em grande escala de produtos alimentícios e a exportação de cerâmica, que mencionamos linhas atrás, bastarão para mostrar a grande variedade de mercadorias populares de consumo, transportadas a distância consideráveis, da Crimeia a Atenas e do Egito a Roma, por exemplo. As matérias-primas, como o estanho, dificilmente podem ser consideradas como artigos de luxo. Entretanto, depois do ano 300 a.C., o estanho de Cornualha era enviado através da França a Marsella, no Mediterrâneo. Além disso, muitos artigos de luxo exóticos se estavam transformando em necessidades. Na antiga Grécia, o incenso árabe, considerado essencial para a adoração pública, custava cerca de 10 cruzeiros o quilo. Assim, as caravanas e flotilhas levavam ao mundo mediterrâneo perfumes, especiarias, drogas, marfim e joias. Da restais da Sibéria e do centro da Rússia, âmbar do Báltico, metais das ilhas britânicas e Espanha. Depois do ano 114 a.C., uma dúzia de caravanas por ano, carregadas de seda, cruzavam os desertos da Ásia Central, partindo da China e indo até o Turquestão russo. Dali em diante, os elegantes carregamentos eram enviados a Seleucia, Antioquia, Alexandria, Roma. Um cidadão de Rhodes, Alexandria ou Siracusa podia conhecer assim elefantes, peles, mirra, macacos, papagaio, algodão, seda, carapaças de tartaruga, pimenta, ébano, coral, âmbar, lápis lazuli, etc. Difundiam-se dessa forma os materiais e as manufaturas. Também as pessoas. A escravidão, em sua evolução helênico-romana, levou ao grande mercado internacional de Delos cativos da Bretanha e Etiópia, do sul da Rússia e do Marrocos, Irã, Espanha, gregos, judeus, armênios, alemães, negros, árabes, para serem redistribuídos a Seleucia, Antioquia, Alexandria, Cartago, Roma, Atenas ou Pérgamo. Um gado humano, de certo, mas que compreendia médicos instruídos, homens de ciência, artistas, bem como prostitutas e trabalhadores. Como no Oriente da Idade do Bronze, os comerciantes não só viajavam, mas também necessitavam de oficinas e agências permanentes nas cidades estrangeiras. Em todos os portos e capitais, fundaram-se colônias nas quais sempre se encontravam os judeus. Lemos a história de um comerciante indiano residente no Egito, onde mantinha uma corporação de sacerdotes. Uma corporação de comerciantes sírios mantinha uma hospedaria completa em Delos, a qual não só proporcionava alojamento, como oferecia armazéns, uma sala de reuniões e uma capela. Conservou-se um contrato entre um maciliote e um espartano, sócios numa viagem comercial à Etiópia. Os trabalhadores livres continuam sendo tão móveis como antes. Um trabalhador do bronze, italiota, transferiu sua oficina de Lucânia para Rhodes, e um fabricante de seda de Antioquia morreu em Nápoles. Os emigrantes, escravos e livres, levavam consigo a seus novos lares as modas, técnicas e cultos de seus países nativos, e instalavam santuários onde as deidades de seu país ou cidade eram adoradas em solo estrangeiro.
com os ritos apropriados. Seus esforços espontâneos foram completados pelo zelo proselitista de Asoka, o recém-convertido imperador da Índia, que enviou missionários às cortes do Egito, Síria e Macedônia. Finalmente, os exércitos permanentes mantidos pelos reinos helênicos, Siracusa, Cartago e Roma, não só eram consumidores de produtos industriais e rurais, mas também colocavam os mercenários bárbaros em contato com os processos civilizados e familiarizavam os filhos dos camponeses com terras estranhas. Em consequência, as civilizações orientais e mediterrâneas que se haviam fundado foram unidas pelo comércio e diplomacia a outras civilizações do leste e às velhas sociedades do norte e do sul. No Extremo Oriente, a anarquia feudal em que havia mergulhado o Império Shou foi finalmente sufocada por Si-Han-Ti em 246 até 210 a.C., príncipe do estado de Qin. A esse conquistador atribui-se a implantação do governo centralizado do Filho do Céu e uma burocracia designada não pelo direito de nascimento, mas pelo exame, no qual os assuntos eram teologia e urbanidade, sem as concessões à ciência e aos idiomas modernos que foram arrancadas aos mandarins de Oxford, na Grã-Bretanha. As fronteiras da civilização chinesa avançaram para as selvas tropicais do sul e os nômades do norte árabe. Construída em uma defesa contra estes, a Grande Muralha, de 2.400 quilômetros de comprimento e 5 a 10 metros de altura, supera a Grande Pirâmide, o Muro de Adriano e os edifícios de Hagia Sophia, como a maior alteração realizada pelo homem na superfície da Terra. No ano de 115 a.C., na época da dinastia Han, o exército chinês ocupou a bacia do Tarim, embora apenas temporariamente. Por último, as civilizações do Extremo e Próximo Oriente entraram em contato direto, não mais através de intermediários. As contas de vidro do tipo em moeda no Mediterrâneo durante o século IV e III a.C. já haviam chegado à China, sendo imitadas em vidro caseiro, que continha bário. A seda chinesa havia chegado da Índia antes de Alexandre. Depois do ano 115 a.C., as caravanas que levavam a seda, equipadas pelo Império, viajavam por estradas protegidas por fortins e polícia. Com seus vizinhos chineses, os gregos de Bactriana, tomaram conhecimento da existência de um novo elemento, o níquel. À semelhança deles, usavam para suas moedas uma liga de níquel e ouro. Os chineses, por sua vez, adquiriram vinhos, alfafa e uma raça superior de cavalos que suavam sangue. Na Europa bárbara, fizeram-se preparativos para a civilização que seria imposta pelos romanos. Os citas do sul da Rússia haviam sido impostos sob a influência da civilização colonial grega, que foi então reforçada pela influência da Bactriana helênica sobre seus parentes, mais ao leste. Os celtas da Europa central e ocidental relacionaram-se com os comerciantes etruscos e gregos de Marsella e trocaram escravos, metais e produtos florestais por vinhos e artigos de luxo manufaturados. Sua economia rural, que consistia no cultivo de trigo e cevada em pequenos campos nos quais usavam um arado leve e criavam gado, produzia um excedente reduzido, parte do qual era arrecadada por numerosos chefes e nobres. Estes levavam a vida dos cavaleiros da Idade do Bronze, lutando em carros ainda, como os heróis de Homero. Seus clientes, espalhados em vivendas solitárias e pequenas aldeias, usavam instrumentos de ferro, mas também eram autossuficientes. Seus filhos menores, que não eram necessários ao trabalho local, procuravam novas terras cultiváveis, que tomavam dos vizinhos a moda neolítica.
Como as guerras intestinas eram, pois, endêmicas, os celtas de Latene fortificaram as colinas com maior solidez ainda e mais habilidade do que seus antepassados de Hallstatt. Muitos desses fortes eram precisamente refúgios para os quais se retiravam os membros das tribos com seu gado durante uma guerra. Outros estavam permanentemente habitados, mas mesmo estes, do ponto de vista econômico, não eram mais do que aldeias de agricultores, que viviam em frágeis palhoças redondas de um único aposento, sem um conhecimento apreciável de artesãos, lojistas e mercadores. Ainda no primeiro século de nossa era, por exemplo, o equipamento de ferro não vinha dessas vilas cercadas, sendo o metal forjado em pequena escala em fazendas e aldeias, mesmo quando estas estivessem à sombra de uma fortaleza que permanentemente habitada. Somente os chefes dispunham de bens suficientes para manter artesãos especializados, como fazedores de carros e artistas de metal, ou ceramistas que empregavam a roda. Esses peritos iam provavelmente de corte em corte, tal como na Grécia de Homero, mas criaram um estilo decorativo muito atraente, tomando os modelos naturalistas gregos e transformando-os em complicados desenhos geométricos. Com tal economia e uma população crescente, os celtas inevitavelmente tinham de lançar-se fora de suas fronteiras. Os chefes guerreiros ambiciosos impeliram os filhos de seus arrendatários a sair em busca de terras e de saques. No século IV a.C., os celtas tinham atravessado os Alpes, ocupado o Vale do Pó e saqueado Roma no ano 390 a.C. No século III a.C., outras ondas se lançaram pelo Vale do Danúbio até os Balcãs, devastando a Macedônia e Grécia setentrional e fundando um reino bárbaro na Ásia Menor, Galácia. Novos grupos celtas dirigiram-se para o oeste, deitaram mão às regiões metalíferas do noroeste da Espanha, Bretanha e dos filões de estanho de Cornualha, procurando dessa forma materiais para atender às suas necessidades e para a troca pelo vinho com os gregos. E parte da tribo chamada Paris transferiu-se das zonas gredosas do Marne, cruzando o mar em direção às campinas onduladas do Yorkshire, enquanto o resto radicou-se no Sena e deu seu nome a Paris. Mais ao norte, os alemães, embora tivessem adquirido dos celtas o segredo do trabalho do ferro, permaneceram na barbárie, mas, segundo as aparências, inventaram um sistema de cultivo adequado aos duros terrenos das selvas do norte da Europa. A plantação profunda, com um arado pesado puxado por 8 bois e que revolvia o solo, ao invés de simplesmente rasgá-lo. Em nova técnica e equipamento, abriram novas fontes de alimentos e, por sua vez, estimularam o crescimento da população. Entre os bárbaros, isso significava expansão territorial, uma imensa horda de imigrantes com suas esposas e pertences domésticos, os cimbros, da Dinamarca, ou seja, da Península Címbrica, e os teutos invadiram a França céltica para serem aniquilados pelos romanos na Itália, no ano de 101 a.C. Infiltrando-se através do Reno, os colonos alemães introduziram uma nova economia rural entre os celtas da Bélgica e nordeste da França, e formaram uma nação mista, os belgas, de fala céltica, mas aparência germânica, segundo César, inclusive nos ritos fúnebres, segundo os arqueólogos. Alguns deles ocuparam o sudeste da Inglaterra cerca do ano de 75 a.C., e pela primeira vez trabalharam com o arado, o solo mais rico da Grã-Bretanha. Já no ano 50 a.C., a Inglaterra chegou a exportar trigo para a França. Assim, a economia da Europa bárbara durante toda a fase latente na Idade do Ferro estava ainda dominada pela agricultura de subsistência, completada por um desenvolvimento mínimo da indústria especializada e pelo comércio de metais, sal e alguns artigos de luxo não muito diferentes dos que eram trocados desde o princípio da Idade do Bronze.
essa economia rural estava de fato bem adaptada às condições da zona florestal temperada. Preferiu acertadamente o pastoreio, especialmente a criação de gado, e a tal ponto que os autores clássicos por vezes deixavam de lado seu aspecto agrícola. Mas o gado era pequeno e o crescimento dos rebanhos limitou-se, pois a falta de alimentação no inverno levava ao consumo intensivo de sua carne. Não possuindo indústria nem diversificação da cultura, essa economia bárbara não pôde manter uma população realmente sedentária. E para cúmulo, em expansão. A guerra endêmica reduziu com eficiência suas proporções até que as legiões romanas introduziram a vida urbana e a paz. Os canais do intercâmbio que examinamos levavam as cidades helênicas às tradições e descobertas acumuladas por diversas sociedades em ambientes variados. Nesse grande intercâmbio da experiência humana, a filosofia da natureza da Grécia clássica, unida às disciplinas babilônicas e egípcias, pôde extrair uma ciência verdadeiramente internacional, que não precisou ficar na teoria pura. Os homens de ciência helênicos, muitos eram gregos, só de nome e cultura, já não dependiam do patrocínio da burguesia paroquiana da polis, nem se limitaram a um seminário teológico. A pesquisa foi estimulada e financiada pelos chefes de Estado poderosos, ansiosos de explorar os recursos dos novos domínios. O próprio Alexandre foi aluno de Aristóteles. Em seu exército havia agrimensores e observadores que traçavam um mapa do país e mostravam seus recursos. Sua frota foi expressamente enviada para explorar o Mar da Arábia. Essas tradições foram dignamente mantidas por seus sucessores, enquanto os fenícios de Cartago levavam a termo no Atlântico uma obra semelhante. Ptolomeu do Egito estimulou particularmente o ensino. O museu que fundou em Alexandria funcionou como uma universidade dedicada principalmente à pesquisa. Todos os reis helênicos e seus dignatários compreenderam as possibilidades de lucros políticos e comerciais, implícitas nas aplicações do conhecimento sistematizado, com mais clareza do que os pequenos proprietários de fábricas e os comerciantes secundários de qualquer estado urbano. Embora os comerciantes particulares fossem cautelosos na revelação de seus segredos mercantis, os capitães das frotas reais não tiveram tais escrúpulos. Os ministros de Estado e os capitalistas fazendeiros exploravam os remos e as fazendas, com experiências práticas de botânica e zoologia, de genética e geologia. As contínuas guerras, travadas agora por exércitos permanentes, permitiram modificações na tática e estratégia. Tornaram-se possíveis, particularmente, os sítios demorados que exigiram novas armas de ataque e defesa. Ao mesmo tempo, as populações cosmopolitas das grandes metrópoles helênicas deviam ser provavelmente mais tolerantes, se não menos supersticiosas, do que os atenienses que haviam expulsado Anaxágoras, capítulo 10. Como já mostramos, em cada cidade os estrangeiros levavam consigo e celebravam seus cultos nativos. Com estes, as religiões e seus adeptos difundiram novas formas de mágica e filosofia, professadas por uma horda de curandeiros, astrônomos, alquimistas e oráculos, que concorreram com as crenças tradicionais e as ciências autênticas. O politeísmo pôde encontrar facilmente lugar para os novos deuses e ritos. Todos foram igualmente tolerados pelos estados e as massas menos compreensivas. Até Asoka, que com o zelo de um neófito implantava o budismo na Índia, professou e ordenou a tolerância para com outras crenças. Só o judaísmo continuava exclusivista. Só Jeová não aceitava sócios. O Estado dos Macabeus deu a primeira demonstração prática de intolerância religiosa e de totalitarismo espiritual. A proliferação de cultos, por vezes ridículos, os variados panteões das deidades poliglotas, a difusão de ritos mágicos e de pseudociências
não implicam necessariamente um aumento total da superstição, eram apenas uma indicação do livre intercâmbio de ideias. Romperam a autoridade absoluta do velho clero e deixaram os homens sensatos em liberdade para tratar das ciências práticas sem interferência dos interesses sacerdotais ou do fanatismo popular. Ao mesmo tempo, funcionavam ainda na Babilônia os antigos institutos de investigação. Textos matemáticos e observações astronômicas eram ainda anotados com signos cuneiformes, no ano de 20 a.C. Os gregos do Ocidente frequentavam esses antigos centros de estudos para receber o título de caldeu, que corresponde ao nosso doutor em filosofia. A conquista de Alexandre inaugurou, de fato, 2 séculos de proveitosa colaboração entre os cientistas babilônicos e gregos, graças à qual as substanciais realizações do Oriente da Idade do Bronze foram conversadas e transmitidas ao mundo moderno. Tão estreita foi, na verdade, essa colaboração que não podemos dizer hoje quem teve a supremacia. Fica sem solução o problema de saber-se se foi o babilônico Kidanu ou o grego Hiparco quem identificou pela primeira vez o fenômeno da precessão dos equinócios. O Oriente contribuiu para a ciência alexandrina, com os processos e exemplos matemáticos, os dados astronômicos babilônicos. Com estes, transmitiu-se ao oeste o sistema babilônico das frações sexagesimais, de forma melhorada, já que os matemáticos babilônicos do século III a.C. haviam estabelecido, por fim, um signo para o zero. Os alexandrinos usaram a princípio a noção sexagesimal para as tábuas de medidas angulares tomadas presumivelmente da Babilônia. Mas no século II de nossa era, para outros quocientes, aproximações das raízes quadradas e de π, utilizaram-se mais estes recursos do que as rudimentares partes alíquotas do Egito. Adotou-se também a ideia de um signo zero expresso por um zero, ouden, nada, mas apenas em relação às frações sexagesimais. Assim, graças à sua adoção pelos matemáticos helênicos, a contribuição mais engenhosa da Idade do Bronze ao conhecimento do número foi conservada, transmitida aos árabes e então trazida de volta à Europa, enquadrando-se em nossa notação decimal no ano de 1585 de nossa era. Mas naturalmente os gregos, ao adaptar as frações sexagesimais à sua notação alfabética, sacrificaram seu maior encanto, o valor da posição. No período romano, os matemáticos gregos usavam métodos tipicamente babilônicos para a solução das equações de segundo grau, por exemplo, multiplicando ambos os membros por a, ao invés de dividir, como o fazemos geralmente. Devem ter adotado até os exemplos babilônicos. Pelo menos um deles figura num primitivo livro de aritmética medieval, o Liber Abbaci, de Leonardo de Pisa, baseado em material árabe e, portanto, provavelmente helênico, que copia quase ao pé da letra um problema exposto em 2 pranchetas cuneiformes, uma babilônica primitiva e outra do período helênico. As maiores realizações, porém, da matemática pura durante a Idade Helênica foram consequência da evolução dos métodos da geometria clássica grega. Euclides, de 323 a 285 a.C., não só sistematizou a geometria teórica e aplicou os estudos anteriores sobre as superfícies curvilíneas, mas também a utilizou praticamente na teoria da óptica. Mais ou menos na mesma época, Aristarco de Samos começou a empregar o que chamamos de razões trigonométricas. Uma geração depois, Apolônio de Alexandria desenvolveu o ramo da matemática superior conhecido como seções cônicas. O nome revela como essas figuras da geometria pura derivam de objetos reais feitos pelo homem.
As curvas que estuda teoricamente inclui a parábola que descrevia os projéteis das catapultas helênicas e as hipérboles traçadas pelas sombras nos relógios de sol contemporâneos. Em Siracusa, Arquimedes, de 287 a 212 a.C., lançou os alicerces matemáticos da mecânica, além de trabalhar com equações e séries de terceiro grau. Tais realizações nos levam ao domínio acima da compreensão do homem comum, mas tiveram resultados práticos porque produziram aproximações, embora pequenas, nas razões de trigonometria, π e outras irracionais. Numa época em que se utilizavam rodas hidráulicas, se delineavam mapas da Terra e se media o Sol, o valor exato de π era mais necessário que na Idade do Bronze, período em que os problemas não ultrapassavam a medição de circunferência de um poço ou a roda de um carro. Na construção de uma roda hidráulica de pouco mais de 3 metros de diâmetro, como a que se fez em Atenas, o valor babilônico de 3 bem poderia causar sérias dificuldades. Produziram ainda melhores resultados a colaboração entre os astrônomos gregos e babilônicos e a cooperação dos observadores de diferentes países. Depois das experiências mais especulativas dos jônios, os astrônomos helênicos se lançaram arduamente à tarefa de medir a Terra através de métodos estritamente científicos. As observações sobre a altitude do Sol, no solstício de verão, afetadas respectivamente em Ciene, Trópico de Câncer e Alexandria, permitiram Eratóstenes, diretor do museu de 240 a 200 a.C., calcular a circunferência do globo em 252 mil estádios, provavelmente cerca de 40 mil quilômetros, isto é, com um erro equivalente a apenas 4%. Mais tarde, Posidônio, sem dúvida, através de suas observações em torno da trajetória meridiana de Canopo, de Alexandria e Rhodes, respectivamente, alcançou o resultado de 180 mil estádios. Infelizmente, essa cifra menor foi aceita em Alexandria e mais tarde transmitida aos árabes. Mais audazes ainda, os astrônomos iniciaram o trabalho de medir os divinos Sol e Lua, com métodos absolutamente racionais. Aristarco idealizou engenhosos processos, perfeitamente corretos, mas que se tornaram impraticáveis com os instrumentos disponíveis. Devido a erros de observação inevitáveis na época, deduziu que o diâmetro do Sol era apenas de 6 a 7 vezes maior que o da Terra, e sua distância 20 vezes maior do que a da Lua. Mais de um século depois, Hiparco de Alexandria, utilizando-se de outros métodos, chegou à conclusão de que a distância da Lua era de 67 a 78 vezes maior que o raio terrestre e seu diâmetro igual a cerca de 1/3 do diâmetro da Terra. Situou o Sol a aproximadamente 13 mil raios da Terra. Ainda que tais resultados ficassem pouco além da metade da verdadeira distância, tiveram o significado de um formidável golpe no pensamento comum e na teologia. Assim, equipada com instrumentos de sua própria invenção, a mente do homem ultrapassou os limites do espaço terrestre e se lançou numa viagem em direção ao infinito, guiada não por uma especulação fantástica, mas por uma geometria estritamente prática. Os frutos colhidos não foram as enganosas superstições, mas mapas que generais e mercadores puderam usar. Ao mesmo tempo, formava-se uma teoria mais subversiva. Tornava-se cada vez mais difícil conciliar com as observações que iam acumulando. A teoria das esferas concêntricas que giram ao redor da Terra, idealizadas pelos babilônios e gregos clássicos para explicar os movimentos dos corpos celestes. Para resolver a contradição, Aristarco lançou a revolucionária teoria, aparentemente tão absurda, de que a própria Terra e os planetas giram em torno do Sol. A mesma hipótese heliocêntrica foi defendida pelo babilônico Seleuco,
pouco depois do ano 200 a.C. Essa teoria, porém, além de contrária ao senso comum, chocou-se com dificuldades teóricas e empíricas perfeitamente compreensíveis. Hiparco rechaçou a hipótese heliocêntrica, com um motivo bastante razoável e científico de ser impossível observar a paralaxe de uma estrela fixa dos polos opostos da órbita que a Terra descreve em torno do Sol. Na verdade, esse fenômeno só pode ser revelado por um telescópio de grande alcance. Voltava-se, assim, a aceitar o ponto de vista do sistema geocêntrico. Aqui então se acrescentava a teoria dos epiciclos, transformando-o na linha partidária em torno da qual todos os astrônomos helênicos seguintes e seus sucessores árabes realizaram suas pesquisas. A linha foi também englobada ao dogma sagrado da Igreja medieval. Todavia, Aristarco nunca foi completamente esquecido. Copérnico, com mais alguns dados novos de observação, voltou ao sistema heliocêntrico, mas foi condenado como herege. Essas transcendentais realizações astronômicas tornaram-se possíveis na Idade Helênica, não porque se houvesse generalizado um espírito de investigação ou porque os homens dispusessem de tempo para levar uma vida contemplativa, a purificação máxima, mas porque, apesar dos conflitos de caráter político, as experiências se concretizaram devido à cooperação de todos quantos falavam um idioma comum, através do mundo. Unidos na observação das trajetórias e declínios das estrelas, em cidades diferentes, apressavam-se a comunicar uns aos outros os resultados de suas pesquisas. Não foram inspirados por mera curiosidade, por divina que fosse, nem pela vã esperança de predizer o destino dos mortais, mas pela premente necessidade de abrir caminho em meio ao mundo que se expandia. Suas experiências no domínio astronômico não iriam apenas libertar a humanidade das limitações espaciais e do terror criado pelos mitos e superstições, mas também definir a forma do globo e guiar exércitos, navios mercantes e caravanas em viagens sem precedente. Isso porque a astronomia foi aplicada à geografia, uma vez fixado o valor do grau geográfico por Eratóstenes. As medições angulares sobre a elevação da estrela polar em sua passagem pelos meridianos deram uma ideia das distâncias entre norte e sul, bem mais precisa do que qualquer outro cálculo baseado na navegação ou na duração das viagens por terra. Relacionando-se essas observações entre si, as posições das zonas podiam ser delineadas sobre uma esfera terrestre dividida, como o céu, em paralelos de latitude, numerados de 0 a 90, para indicar a distância angular desde o Equador. A própria palavra latitude, ou mais precisamente largura, revela que o sistema se iniciou com as observações dos marinheiros e navegantes ao cruzarem o Mediterrâneo. Não era fácil, contudo, averiguar a distância que se avançou em direção ao oeste, navegando ao largo do Mediterrâneo, no sentido longitudinal. A longitude expressa a diferença entre os períodos de sol locais. Com um cronômetro moderno e exato, é bastante fácil comparar nosso meio-dia local, o momento em que o Sol cruza o meridiano que passa por sobre nós, e a hora de Greenwich, e assim fixar nossa posição, levando em conta que 1 hora é igual a 15 graus. Os antigos possuíam somente relógios de sol e clepsidras. Dessa forma, apenas um fenômeno celeste, como o eclipse, independente da rotação diária da Terra sobre seu eixo, permitiria a comparação de horas locais. Já no ano de 331 a.C., se registraram e compararam os períodos de um eclipse visto em Arbela, na Síria, e em Cartago. Coube a Hiparco fixar as longitudes de diferentes lugares, mediante observações coletivas desse significativo fenômeno.
No século II de nossa era, sua ideia permitiu que Ptolomeu elaborasse um esquema do mapa do globo, com latitudes e longitudes determinadas astronomicamente, tal como se vem utilizando desde então. Infelizmente, certos erros crassos foram aceitos e repetidos com frequência, chegando a ser tomados como cálculos exatos. Erastóstenes, por exemplo, adotara como meridiano uma linha que passava por Alexandria, Rhodes, Troia, Bizâncio e a foz do Dnieper, linha que podia ser qualquer coisa, exceto reta. Contudo, tal meridiano continuou sendo a base de todos os antigos mapas que se sucederam. Os progressos teóricos na ciência biológica foram menores. As realizações fundamentais da botânica e da zoologia helênicas só são encontradas nas experiências agrícolas dos Ptolomeus e dos romanos. Todavia, Crateuas, médico do rei do Ponto, 120 a 63 a.C., introduziu uma proveitosa inovação, ilustrando seu herbário com desenhos realistas das plantas que descrevia e classificava. Em fisiologia e anatomia, Herófilo e Erasístrato, de Alexandria, fizeram importantes descobertas entre 300 e 275 a.C., dissecando corpos humanos. Em épocas posteriores, quando homens deram início à prática de torturas em seus escravos e adversários teológicos, esses médicos alexandrinos foram acusados, principalmente pelos padres cristãos Tertuliano e Agostinho, de praticar o seccionamento de corpos ainda com vida, entre os criminosos condenados. Há algumas provas da existência de um serviço médico no Egito, mas estas são muito menores no reino Seleucida e em Pérgamo. Seus benefícios, contudo, provavelmente se limitavam aos cidadãos gregos e ao exército. Os nativos eram largados à sua própria sorte. Nada sabemos de medidas eficazes adotadas contra as epidemias, como campanhas contra as pulgas, piolhos e mosquitos, uma vez que o excremento humano era ainda considerado como o melhor adubo. A ciência helênica não estava divorciada da vida prática de produzir, como haviam estado a sabedoria da Idade do Bronze e a filosofia da natureza desde o ano de 450 a.C. Os 2 séculos consecutivos ao ano 330 a.C. viram surgir uma série de invenções mecânicas que não encontravam paralelo em qualquer período comparável até o ano 1600 de nossa era. Além de definir e provar experimentalmente as bases matemáticas da mecânica pura, Arquimedes de Siracusa mostrou como o princípio da gravidade específica podia ser utilizado na vida diária. Na realidade, esbarrou com o mesmo princípio ao tentar desmascarar uma fraude cometida por um ourives contra seu patrão, adulterando o metal que lhe fora confiado. Para um tirano anterior de Siracusa, os precursores de Arquimedes desenharam máquinas de destruição muito mais potentes que as fundas, arcos, torres com rodas e arietes, que constituíam os elementos mais eficazes do equipamento assírio, apesar de sua preocupação constante pelas guerras. A força propulsora da nova artilharia era proporcionada por torção e alavancas, que podiam lançar projéteis de 30 kg de peso a uma distância de quase 100 metros. Arquimedes não só estudou as propriedades geométricas da espiral, mas aplicou seus resultados à construção de uma máquina de retirar água. Esta, feita em madeira, dava uma elevação de 2 a 4 metros e era geralmente impulsionada por uma força motriz humana, um homem que manejava um moinho de roda. Mais tarde, elevações maiores foram obtidas através de baldes e enganchados a uma corrente sem fim colocada sobre um tambor giratório. Máquinas de irrigação desse tipo parecem ter sido mencionadas nos papiros egípcios do século II a.C. Por último, Ctesíbio,
que viveu provavelmente em Alexandria no século III, inventou uma bomba perfeita, equipada com válvulas, cilindros e pistões, e que apresentava o mesmo princípio pneumático das velhas bombas manuais. Ainda que pareça curioso, o período que estudamos não apresenta provas de sua utilização para elevar a água, talvez por causa da deficiência dos canos de chumbo ou do custo dos canos de bronze, e porque o ferro fundido era ainda desconhecido. Sobre idêntica, tiveram certos engenhosos recursos pneumáticos e hidráulicos descritos por Heron de Alexandria, escrito cuja época não podia ser fixada com uma aproximação menor de 4 séculos. Já destacamos anteriormente o significado da utilização do movimento de rotação na moagem do trigo e da aplicação da força hidráulica a esses moinhos. Agora devemos salientar que esses moinhos de água eram máquinas complexas, que implicavam a introdução de mecanismos tanto para converter o movimento horizontal em rotatório, como para aumentar a energia, reduzindo a velocidade. Eram feitos de madeira, bem como toda a maquinaria da moenda, e assim permaneceram até o século XVIII. As rodas dentadas, estas em metal, eram empregadas também numa clepsidra, descrita por Heron, que constitui o ponto de partida para todo o desenvolvimento posterior dos mecanismos de relógios e cronômetros. Na química aplicada, o sopro do vidro, que completava e superava os processos mais antigos de fundir e moldar, foi provavelmente inventado na Síria durante o século II a.C. e teve consequências transcendentais. Parece também que em Alexandria se fazia destilação antes do começo da nossa era. As retortas são descritas em tratados sobre alquimia, que dificilmente podem ser posteriores ao ano 300 da nossa era. Ignora-se, contudo, quando o álcool inaugurou um novo capítulo na história da embriaguez. O uso da argamassa se popularizou através dos construtores helênicos do século III a.C. e os romanos, ou os construtores por eles empregados, descobriram um cimento quase indestrutível, que se obtinha misturando a cal com uma cinza vulcânica, encontrada pela primeira vez próximo a Puteoli, e por isso chamada pozzolana, que dava liga até debaixo da água. A hidrostática foi aplicada eficazmente para fornecer água às cidades, sobretudo em Pérgamo, no século II, e também em Roma. Ali, um aqueduto construído no ano 312 a.C. corria subterraneamente nada menos de 16 quilômetros através de túneis cuja estruturação foi uma notável proeza de agrimensura e nivelação exatas. Todavia, ainda que o sifão fosse perfeitamente familiar para os alexandrinos, segundo demonstra o livro de Heron, os engenheiros romanos nunca o aplicaram em empresas de grande envergadura. Seus canos de chumbo, é evidente, não poderiam suportar pressões elevadas. Preferiram construir esplêndidos viadutos que ainda se conservam, atestando seu domínio na construção do arco e de outros recursos arquitetônicos herdados do Oriente da Idade do Bronze. Por mais estranho que pareça, os inventos mecânicos tiveram escassa aplicação na prática, exceto na guerra, durante a Idade Helênica. Nesse período, a força hidráulica não foi empregada em qualquer indústria, exceto na moagem do trigo. Inclusive, os moinhos hidráulicos de trigo eram tão raros em princípios de nossa era que os geógrafos os mencionam apenas como curiosidade. Antipatro, de Salônica, cantava alegremente no século I a.C. Moleiras, não acioneis mais os moinhos de mão, porque Deméter pediu às ninfas que realizassem vosso trabalho. Elas correm ao alto de uma roda e fazem girar seu eixo. Mas os latifundiários e capitalistas preferiram inverter seus capitais em instrumentos vivos,
e não em custosas máquinas de madeira. Os escravos eram bem mais baratos. Analogamente, os dispositivos pneumáticos e hidráulicos de Ctesíbio e seus sucessores não foram aplicados, ao que parece, na exploração de minas ou para regar hortas. O que Heron descreve são órgãos hidráulicos autônomos, brinquedos falantes para divertir os convidados nos banquetes dos ricos e aparatos nos templos para enganar os crédulos. A falta de exploração produtiva das invenções reveladas pela ciência foi uma consequência da estrutura da sociedade helênica e das contradições de sua economia. Estas influíram também na teoria. A atividade mais original e criadora, as transcendentais, descobertas e as grandes hipóteses construtivas correspondem todas ao fim do século IV e ao terceiro a.C., precisamente o período em que o sistema econômico se expandia triunfalmente. Embora a marcha da investigação, que então se delineava, continuasse de maneira produtiva, cessou de forma virtual o aparecimento de ideias autenticamente novas, depois do ano 200 a.C. A compilação de dados acumulados nos arquivos começou a substituir as observações e experiências diretas. Estrabão e os geógrafos posteriores, por exemplo, repetem sem cessar os relatórios dos observadores de Alexandre e dos embaixadores do século III a.C., acrescentando conhecimentos relativamente escassos. Mas no ano 200 a.C., as contradições econômicas se tornavam manifestas na paralisação da expansão do mercado exterior e no paulatino empobrecimento interno. O sistema descrito neste capítulo produziu, sem dúvida, um verdadeiro aumento na riqueza real. Porém, uma grande proporção do rendimento se concentrou nos tesouros de determinados reis. Da maior parte do saldo, apropriaram-se as classes gregas governantes, bem como de outras origens. Muito pouco ficou para os nativos, que aravam o solo, e menos ainda para os escravos, que trabalhavam nas fábricas e nas minas. A economia planificada estabelecida no Egito pelos Ptolomeus devia produzir renda para o rei, da mesma forma que o sistema faraônico da época dos reinos Antigo e Novo. Sendo mais científica, aumentou a prosperidade do Egito. Até mesmo os nativos foram beneficiados com melhores ferramentas, um regime alimentício mais variado e, em teoria, uma situação legal mais livre. Mas acrescentou ao velho antagonismo entre nobres e camponeses a nova contradição entre governantes gregos e súditos nativos. Talvez os nativos preferissem os antigos governantes, que eram seus compatriotas, que falavam seu idioma e tinham a mesma religião e modo de viver. A máquina burocrática na qual os estrangeiros desempenhavam um papel mais importante, esses mesmos estrangeiros que se consideravam superiores aos nativos, que não falavam seu idioma e não tinham a menor intenção de aprendê-lo. Essa insinuação de Rostovtsev é corroborada pela carta de um egípcio alfabetizado, que amargamente se declara desprezado por ser bárbaro. Também é comprovada pela tendência dos camponeses a apoiar os sacerdotes nativos nas revoltas contra os conquistadores. A máquina burocrática produzia perfeitamente as rendas. Ptolomeu II dispunha de lucros no valor de 14.800 talentos, e até o primeiro-ministro de seu pai tinha assegurado uma parcela de 6.000. Contudo, por melhores que tenham sido as intenções dos governantes, a máquina logo se tornou opressiva. A pedra de Roseta, na qual, no ano de 196 a.C., se inscreveu um decreto grego e um egípcio, e que pela primeira vez deu a chave para a decifração dos hieróglifos, alude à pesada carga de impostos, rápido acúmulo de atrasados e confisco, cárceres cheios de criminosos e devedores públicos e particulares, muitos fugitivos espalhados por todo o país, vivendo do roubo, a opressão aplicada a cada nível de vida. O decreto tinha por fim eliminar essa situação,
mas tal como ocorreu com decretos igualmente humanitários baixados pelos Ptolomeus posteriores, foi frustrado pelos funcionários administrativos. As queixas inseridas nos papiros helênicos provam que a corrupção e a extorsão no serviço público eram tão grandes como o haviam sido na época do Reino Novo. Os nativos recorriam a um meio conhecido, a greve. Abandonavam seu trabalho e se retiravam em massa para o abrigo dos templos, até que as intoleráveis injustiças fossem reparadas. As greves eram tão frequentes que muitos contratos posteriores incluem uma cláusula obrigando o arrendatário a não se declarar em greve. As consequências normais foram a escassez de trabalho, o gradual despovoamento das aldeias, o abandono dos campos, o descuido dos diques e canais. Um querelante escreve que em sua aldeia os 140 habitantes se reduziram a apenas 40. Tais foram os resultados de uma economia planificada no interesse de uma classe governante, que até do ponto de vista biológico era o oposto de progressista. Nas cidades gregas, a burguesia foi a principal beneficiária das novas oportunidades proporcionadas pelas conquistas de Alexandre. Rostovtsev assim definiu sua composição: proprietários cujas terras eram aradas por arrendatários, peões contratados ou escravos, camponeses e arrendatários, que empregavam a mão de obra dessas últimas classes, proprietários que dirigiam seus empregados, escravos ou livres, donos ou arrendatários de oficinas, lojas, navios ou depósitos, agiotas e contratadores de escravos. A estes pertenciam as lindas casas que admiramos, por exemplo, em Priene. Em toda a Grécia e ainda na Itália, diminuía o número de camponeses que trabalhavam suas próprias terras, dando lugar às granjas capitalistas. Depois do ano 300 a.C., os contratos para construir templos em Delos não eram aceitos por artesãos independentes que também executavam pequenos trabalhos, como no século V a.C., mas concedidos a empreiteiros no sentido moderno, que forneciam a mão de obra livre ou escrava. A princípio, foram grandes os lucros da burguesia. O alexandrino Zenon deixou uma fortuna de 2.000 talentos, enquanto o homem mais rico de Atenas, antes da época de Alexandre, só possuía 160. Os salários reais, ao contrário, diminuíram, em comparação aos de Atenas, no século V. Em Delos, um bom artesão ganhava no mínimo uma média anual de 4 óbulos diários, e um trabalhador não qualificado apenas 2 óbulos, ainda que se houvesse duplicado o preço do trigo, que o vinho houvesse subido 2,5 vezes e os aluguéis quase 5 vezes. Os cidadãos ricos eram certamente generosos, pois ajudavam suas cidades com empréstimos ou outros auxílios. Os empréstimos de cidadãos particulares ao Estado são fato comum nas finanças helênicas e contribuíam liberalmente para o embelezamento da cidade, para a manutenção de escolas e outras instituições públicas. Todavia, a concentração do poder aquisitivo restringiu o mercado interno aos artigos de uso popular. Por algum tempo, a abertura de novos mercados de exportação e a distribuição entre os soldados de Alexandre da riqueza acumulada pertencentes aos reis orientais puderam ocultar o desequilíbrio. O poder aquisitivo foi distribuído amplamente entre uma classe média de vários matizes. Mas logo, a imigração de uma indústria reduziu mais uma vez o mercado de exportação. Os estragos das guerras, as dívidas, a concorrência entre as fábricas nas quais trabalhavam os escravos, levaram ao proletariado os produtores menos importantes e os varejistas. As solicitações de cancelamento de dívidas e a redistribuição de terras surgiram em forma de declarada guerra civil em Esparta e outros estados da Grécia Antiga. Mas em todas as partes, a burguesia resistiu, obstinada e satisfatoriamente, à reforma, às vezes com a ajuda de Roma. Na própria Roma, deflagrou-se uma luta de classe semelhante, como consequência das tendências esboçadas no capítulo 10.
mas ali o saque proveniente das guerras imperialistas e o mercado em expansão do oeste bárbaro retardaram a crise. Dois movimentos iniciados pelos Gracos nos anos 131 e 121 a.C. para recolocar os camponeses nos grandes latifúndios foram derrotados pela oligarquia senatorial, que com esse objetivo outorgou certas concessões à nova classe média de empreiteiros, coletores de impostos e usurários, e deu trigo ao proletariado urbano. Finalmente, as expedições de Alexandre, as guerras entre seus sucessores e entre os estados urbanos, ainda autônomos, a atividade intensificada dos piratas, as incursões dos bárbaros celtas e o imperialismo romano aumentaram enormemente a quantidade de escravos, a ponto de que a indústria e a agricultura na época helênica foram, na realidade, trabalho de mão de obra escrava, exceto no Egito. Nas minas e pedreiras, por exemplo, os escravos eram objeto de uma exploração que sistemática e rapidamente os conduzia à morte. Quase todos tinham possibilidades de ganhar dinheiro por si. Muitos podiam comprar sua liberdade, quando já eram muito velhos para trabalhar. Do ponto de vista material, até os escravos de uma granja capitalista viviam em melhores condições que a maioria dos camponeses bárbaros. Catão proporcionava mesmo um certo conforto aos escravos de sua fazenda, dando-lhes colchões, travesseiros, cobertores, coxos. Os alojamentos dos escravos nas granjas que foram escavadas demonstram o melhor tipo de vida em comparação com as choças redondas dos celtas. Muitos profissionais, empregados, médicos, preceptores, gerentes de fábricas e administradores de granjas, equivalentes a nosso proletariado de gravata, eram, na verdade, escravos, como os operários e artesãos, sobretudo no Império Romano, ainda que não exclusivamente. Em sua qualidade de escravos de reis e ministros, podiam alcançar postos de responsabilidade, chegar a fazer grandes fortunas e ter eles próprios seus escravos. Assim, a escravidão apenas criou uma classe consciente dos interesses comuns frente a seus exploradores. Não interferiu na divisão da população livre em burguesia e proletariado. Contudo, registraram-se verdadeiras revoltas de escravos, que assumiram graves proporções pela primeira vez na história depois do ano de 134 a.C., na Ática, Macedônia, Delos, Sicília, Itália e Pérgamo. Com frequência, uniam-se aos rebeldes os pequenos camponeses e arrendatários, e até os proletários livres. Mas, por fim, todos esses motins foram sufocados brutalmente pelos exércitos de Roma e de outros estados. A instituição da escravatura impediu a formulação de uma ideologia adequada à economia internacional que já existia de fato. Não obstante, algumas filosofias helênicas começaram a ultrapassar os estreitos limites da polis e o antigo contraste tradicional entre gregos e bárbaros e defendiam a concepção de unidade da raça humana, vislumbrada pelo próprio Alexandre depois de sua vitória sobre os inimigos tradicionais de seu país. Zenão, fenício de Chipre, que dava suas lições em Atenas no pórtico de Stoa, origem do nome estoico, aplicada à sua escola, sonhava com uma grande polis, na qual todos os cidadãos e habitantes estivessem unidos pelo consentimento voluntário, ou, segundo ele próprio dizia, pelo amor. Como consequência, Zenão denunciou a escravidão, por ser contrária à natureza, e a considerou, a semelhança de doenças e outros males materiais, um acidente impróprio externo, sobre o qual o homem inteligente poderia triunfar com seu poder espiritual. O homem ilustrado, ainda que se ache em estado de escravidão, é um rei, ainda que seja pobre, tudo possui. Tal doutrina era demasiado complicada para converter-se num clamor que animasse e unisse as massas oprimidas, mas podia aliviar a consciência da burguesia. Os estoicos posteriores, sem dúvida, como concessão aos patrões ricos, restauraram a doutrina de Aristóteles quanto ao escravo natural. Também a religião, ainda que a princípio não tenha atingido os cultos oficiais do Estado, começou a refletir em seu esforço para ter apenas um Deus, a unidade mundial verificada na esfera econômica.
A astrologia, o culto mais difundido da época, era, em seu aspecto teológico, uma versão católica da velha doutrina sumeriana que via no destino uma força superior a todas as divindades tribais, cívicas ou nacionais. Mas era amoral e, na prática, pura magia. Outras religiões praticadas por congregações não oficiais tinham uma moral que não reconhecia distinções de raça ou situação civil. Apenas um exemplo bastará para demonstrá-lo. Os estatutos de um santuário particular dedicado a Agditis, em Filadélfia, Ásia Menor, diziam assim, entre aspas, homens e mulheres, escravos ou livres, que entrem neste templo, jurem por todos os deuses que não planejarão deliberadamente nenhuma mentira maléfica, nem veneno funesto contra qualquer homem ou mulher, que não utilizarão nem recomendarão a outros, ou tomarão parte em feitiços de amor, abortos ou drogas anticoncepcionais, nem cometerão roubos ou crimes, que não furtarão e que se mostrarão dispostos a frequentar esta casa. Naturalmente, tais cultos não se referiam à reforma dos abusos da sociedade, mas se destinavam a admitir as pessoas numa sociedade imaginária, onde tais abusos não existiam. A admissão se obtém através de ações morais e é igualmente acessível aos escravos e aos livres. Mas se a filosofia e a religião puderam evitar os empecilhos da escravidão, a instituição continuou obstruindo o progresso da ciência, ao tornar ineficaz a maquinaria economizadora de trabalho, e contribuiu para o empobrecimento de todos os produtores, diminuindo o poder aquisitivo do mercado interno. No ano 200, tornava-se cada vez mais evidente o fracasso da economia clássica, mesmo em sua versão melhorada, pelo menos na antiga Grécia. Os resultados desse fracasso já podiam ser medidos por normas puramente biológicas. A população diminuía, os cidadãos, ricos e pobres, igualmente se abstinham de ter filhos, através do aborto e do infanticídio, e os escravos não tinham possibilidade de criar uma prole numerosa. Mas os fatores puramente econômicos dessa catástrofe foram reforçados e totalmente eclipsados na literatura, por fatores puramente políticos, incompatíveis com o próprio sistema econômico. O mundo helênico, no qual o idioma e a cultura eram quase uniformes, dividiu-se em 3 ou mais reinos principais e uma apreciável quantidade de estados urbanos e confederações. Todas essas unidades lutavam continuamente entre si, com uma ferocidade insensata. Os estados bárbaros, Pártia, Armênia, Arábia, Roma, Cartago, intervieram energicamente na disputa. Empenhados em guerra autodestrutivas, os estados permitiram ou até estimularam o estabelecimento dos piratas e quadrilhas de ladrões nas zonas fronteiriças, causa das disputas. A multiplicação desses parasitas era apenas um símbolo das desordens sociais que negavam uma subsistência adequada aos camponeses pacíficos e artesãos, e em nome do patriotismo enalteciam a violência e a matança como expressões supremas da virtude varonil. Mas, ao reabastecer o mercado de escravos, essa multiplicação agravou o mal. Roma pôs termo ao conflito entre essas entidades políticas, economicamente inúteis, de maneira mais brutal, designando-se a si mesma chefe de uma aliança itálica, 390 a 364 a.C. Anexou primeiro os domínios estrangeiros de Cartago, Sicília, 241 a.C., Espanha, 201 a.C., pouco depois a cidade e seus domínios africanos, 146 a.C., e começou a absorver a Macedônia, os estados gregos urbanos e os reinos helênicos da Ásia Menor, a Síria e, finalmente, o Egito.